Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV da Assembleia. Eu faço questão de subir nessa tribuna para poder estar alertando a sociedade contra os ataques que vão acontecer no período eleitoral. Infelizmente, no ano eleitoral, surge um monte de situações nessa polarização que o Estado brasileiro vivencia, de direita e de esquerda, tentando um lado atacar o outro, e a sociedade acaba não tendo uma compreensão real da verdade, de com quem está a verdade. Eu estou nessa Assembleia Legislativa desde 2003, quando ganhei o meu primeiro mandato de deputado estadual, e venho conquistando vários mandatos sucessivos por conta do trabalho grandioso que a gente faz em todo o Espírito Santo. E eu conheço o governador Renato Casagrande desde a década de 90 e tenho acompanhado a trajetória dele, uma trajetória limpa, de um homem guerreiro, trabalhador e que merece de nós capixabas o agradecimento pelo trabalho que ele vem fazendo, virando a página do Espírito Santo. Quando eu fiz questão de subir para fazer essa defesa do trabalho do governador Renato Casagrande, porque realmente eu considero muito injusta essas acusações, que não tem, inclusive, nada julgado, não tem que fazer levantamento, tem que se investigar. Claro que tudo tem que se investigar, a gente não defende que as coisas fiquem debaixo do tapete, a investigação é necessária, mas as acusações levianas, né, que precisam ser compreendidas aqui pela população, fazem fruto exatamente desse período eleitoral, onde existe uma disputa grande, fratricida, de lados, de visões de sociedade, visões de como governar, e esses ataques, eles acontecem mesmo, mas a gente precisa estar atento à história das pessoas, acompanhar a história das pessoas, e eu venho acompanhando e conheço Renato Casagrande, e posso dar um testemunho que eu tenho grande satisfação de poder trabalhar ao lado dele e defender o governo do Estado aqui nessa casa, porque eu conheço a seriedade desse gestor. Eu sei o comportamento ético, responsável, aberto e transparente que ele tem para com a sociedade. Eu cheguei aqui em 2002, numa época em que o Espírito Santo vivia sob o comando do crime organizado, que o Espírito Santo, os servidores públicos estavam há 4 meses sem receber os pagamentos, trabalhando e sem receber os seus vencimentos para poder botar comida dentro de casa, para saldar os seus compromissos. E foi uma era que teve no Espírito Santo de 2 importantes e bons governadores que, junto com a Assembleia Legislativa responsável, que foi se melhorando cada vez mais, selecionada pelo povo capixaba através do voto, que a gente foi mudando essa história. Muitos de nós foi ameaçado de morte. Eu já tive que ficar sob escolta, sob segurança policial, dentro da minha residência, por conta de ameaças de morte, porque eu usei aqui ir para cima do crime organizado, porque criei aqui a CPI que investigou o seguro de vida dos deputados estaduais e acabou com essas mazelas por várias situações que aconteceram no Estado ao arrepio da lei e que realmente sangravam os cofres públicos com diversos ralos para poder os recursos dos capixabas irem pelo ralo e não se traduzirem em obras como a gente vê hoje. Hoje, sob o comando do governador Renato Casagrande, o nosso Estado ele tem estabilidade política e fortalecimento institucional. É o Estado mais transparente do Brasil, segundo os dados nacionais e a transparência internacional. É o único Estado em nota A no Tesouro Nacional desde 2012. A dívida líquida nossa ela é negativa. O equilíbrio nas contas públicas, ele é articulado com desenvolvimento socioeconômico no nosso Estado. E tem destaque o Espírito Santo entre os estados mais competitivos do Brasil. Além de ser o estado que mais gerou emprego em 2025, é o estado entre os estados brasileiros com melhor saneamento básico, com uma educação boa, bombando, com
o maior nível de obras que já se viu no Espírito Santo. É isso que interessa aos capixabas, é o desenvolvimento, é a alavancar da economia, é o fortalecimento na nossa saúde pública cada vez melhor, sob o comando do deputado estadual, licenciado, hoje secretário de Saúde, Thiago Hoffmann. É esse trabalho que o PSB faz no Espírito Santo, ligado aos mais diversos partidos que fazem parte dessa base, que governa o Espírito Santo e faz com que nós, capixabas, nos orgulhemos de nosso estado junto à nação. Quando a gente fala do Espírito Santo em outros estados brasileiros, a gente enche os olhos das pessoas de satisfação em ver que o nosso estado vai bem, que o nosso estado tem um bom comando, tem um gestor que ama os capixabas, que trabalha dioturnamente, incansável, em favor de nossa terra, em favor de nossa gente. Eu vim aqui com muita segurança fazer essa defesa, porque é injusto os ataques que estão acontecendo, que seja investigado, e eu tenho certeza que nada de errado, que nada de escuso vai recair sobre o nosso governador Renato Casagrande, porque eu conheço o homem que Renato Casagrande é, o homem sério, responsável, que vem de uma família que tem como princípios a ética e a responsabilidade com aquilo que é público. Por isso que com muita segurança eu faço essa defesa, que o nosso governador não se esmoreça, que continue trabalhando firme. É período eleitoral, a população precisa olhar o passado das pessoas, precisa olhar a história para fazer as suas escolhas. Renato vai se licenciar sim, e ele precisa, porque ele é candidato ao Senado Federal, e Deus há de conduzi-lo à sua eleição com muita grandiosidade, porque o Espírito Santo agradece ao governador Renato Casagrande. O Espírito Santo, ele é solidário e ele agradece ao governador Renato Casagrande, porque ele sabe que Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, é um dos melhores governadores que esse estado já teve e é um dos melhores gestores públicos da nação. É isso que interessa para nós, é vermos o nosso problema resolvido, é ver o estado do Espírito Santo crescendo, se desenvolvendo e se constituindo cada vez mais numa terra de oportunidades. Obrigada, Casagrande. Tamo junto.